pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos pintar essas tulipas. É uma pintura bem fácil e rápido, tá? Nessa toalhinha de lavabo, é a toalhinha de mão. Mas se você preferir, você pode pintar em outros tipos de tecido também. Então vamos aprender? Então, vai ser uma construção de cores aqui, tá? Pra gente chegar no tom que a gente quer. Então, primeiro na pontinha, na beiradinha aqui, ó, da flor, da pétala, a gente vai começar com amarelo canário e sempre puxando a tinta em direção à pétala, tá? Ó, pra baixo assim. Amarelo canário na ponta, trazendo a tinta sempre pra baixo, tá? A próxima cor, a gente vai usar o cenoura, né? Essa cor, a gente vai colocar só uns risquinhos assim, ó. Coloca e assim, ó. São uns risquinhos na pétala. Sempre puxando pra baixo também. Não precisa preencher tudo, tá? Aqui na parte de sombra, a gente escurece um pouco. Pra cá também. É mais com a sujeirinha do pincel. Feito isso, a gente vai começar a construir as cores agora. Agora, com a cor rosa chá, a gente vai fazer o mesmo processo, passando em cima desse laranja. Esse laranja não, esse cenoura, né? Se tiver a cor laranja, pode usar também. Sempre puxando pra baixo assim. Deixando o risco, tá? Em vez de ficar misturando assim, a gente só vai fazendo assim no tecido. Riscando, né? Após o rosa chá, a gente vai entrar com rosa escuro. Nas partes de sombra já, ó. Aí, o risco a gente vai puxando pra cima, assim. Pode fazer de cima pra baixo também, mas como aqui ela tá por baixo dessa outra pétala, né? Então, eu coloco na sombra primeiro e vou puxando essa tinta pra cima, assim, ó. Com esse rosa escuro. Completa certinho as partes de sombra, tá? E vem trazendo esse rosa escuro pra cima desse rosa chá. Feito isso com rosa chá, a gente vai vir com púrpura. Nos mesmos lugares onde a gente colocou o rosa chá, a gente vai escurecer com púrpura. Nas partes da sombra. E vai puxando pra cima, assim, ó. Sempre puxando, nunca esfregando, tá? Pra ficar esse efeito da risquinho da pétala, né? Ó. Aqui no meio, ela tem um risquinho, um afundadinho. Então, com o pincel mais fininho, a gente vai fazer esse risco do meio aqui, ó. E vai deixar secar um pouquinho. Faz um pouquinho pra cá e uma orelhinha pra cá. E deixa esse risco no meio mais escurinho. Depois que a gente fez isso com o púrpura, a gente vai vir com a cor vinho, tá? Deixando um pouco mais escura ainda essas partes aqui, ó. Então, você deposita o vinho nessas partes de sombra. O vinho é bem pouco, tá? Não carrega tanto, assim, o pincel. Ela fica muito escura também. E mesma coisa, vai puxando os riscos pra cima, assim, ó. Depois que secar, a gente vai passar mais um pouco de vinho, tá? Nessas partes escuras. E nesse risquinho do meio também, a gente pega um pouco de vinho e reforça esse risco do meio aqui, ó. Opa, molhado. Espera secar, a gente vai reforçar mais, tá? Sempre ficou meio riscadinho, né? É desse jeito mesmo, tá? Então, feito isso, a gente espera secar um pouco e depois a gente vai vir com um pouco de marfim, só na ponta aqui, onde tá esse amarelo canário, e vai clarear um pouco as pontas assim, ó, trazendo pra baixo. Essa parte deixa secar bem, tá? Pra fazer. Então, coloca o marfim e vem puxando pra baixo, assim.
fechada essa risca que a gente fez no meio, nos dois lados. Dá uma mescladinha. Deixa o meio mais escurinho, tá? Essa parte também, depois que secar, a gente vai dar uma clareadinha. Vou fazer mais essa pétala. Todas as pétalas vão ser a mesmo jeito de fazer, tá? Coloca o amarelo canário, né? Perdão. Traz uns riscos assim, ó. Como ela tá mais em evidência, né? Então, risca ela mais pra baixo, assim. Deixa mais manchadinha de amarelo, né? Em seguida, a cor cenoura. Repetindo, se você tiver o laranja, pode usar também. Deixa uns riscos assim, ó. Pra baixo. Próxima tinta, rosa chá. A gente vai começar a preencher de rosa chá. Sempre riscando, tá? Nunca fazendo círculo assim, ó. Sempre trazendo essa tinta pra baixo. O importante é não deixar buraquinho, tá? Sem pintar. A próxima tinta rosa escuro e já vem começar a escurecer, ó. Esse lado que ela tá pra baixo, né? Então, vamos começar a reforçar, né? Esse lado que vai ficar mais escuro. E subindo pra cima, ó, riscando. Aqui também dá um pouco de amarelo, esqueci de preencher essa parte aqui. Como ela vai ficar pra cima dessa, né? Então, vai ficar um pouco mais clara essa parte. Preencheu com rosa chá, vem com púrpura, já escurecendo aqui essa parte de baixo. Esse também vem riscando pra cima. Tá vendo que ela ficou toda riscadinha, né? Tá. E o próximo passo, o vinho, né? Lembrando que depois que dá uma secadinha, reforça esse vinho também. Faz somente uns riscos assim, não precisa preencher tudo de vinho, tá? Trazendo pra cima e riscando. Aí, depois de seco, vem com marfim, né? Fazendo essas folhas, essa parte em amarelo canário, né? A gente vem com marfim, dando uma clareada, pra não ficar muito amarelo, tá? Aqui, ó. Meu marfim tá muito diluído, então ele não aparece muito, tá? Mas espera secar pra fazer essa etapa. Preencher as distrais, né? Pra gente preencher essa daqui junto. Então, mesma coisa, amarelo canário. É que se eu ficar falando o processo, é sempre igual, né? Então, vai ficar muito repetitivo, né? Então, acho que dá pra aprender bem, né? Com a explicação, né? Porque senão o vídeo fica muito comprido e eu vou ficar falando a mesma coisa. Mas depois eu vou deixar certinho o risco, tá? Pra baixar, um risco colorido também. A pintura pronta, né? Pra vocês seguindo passo a passo. Então, deixei um pouquinho mais amarela essa folha, tá? Que ela tá por cima das outras, né? Tá, em seguida, a cor cenoura, né? A gente faz uns risquinhos assim, ó.
direção à pétala, tá? Como ela tá curvadinha, né? Então, vem riscando assim, ó, com cenoura. Próximo, o rosa chá, né? Aí a gente já vai começar a preencher essa parte, ó. Sempre riscando, né? Em direção à pétala. E cuidado pra não deixar vãozinho, né? Na toalha. Ó. Então, veio até aqui com rosa chá. Vem com rosa escuro agora. Completando o resto. Sempre riscando também. Trazendo pra cima. Fez isso com rosa chá, o próximo púrpura, né? Coloco o púrpura aqui na parte de baixo e vem trazendo ele pra cima. Pode deixar ele riscado assim mesmo, tá? Que vai ficar, dá o efeito da tulipa, né? E fica mais bonito também. Um pouquinho mais realista, né? Que essa não chega a ser tão realista. Sempre trazendo pra cima. Próximo, cor vinho, né? Coloco o vinho lá embaixo. Não exagera muito no vinho, tá? Senão vai ficar muito roxo, muito escuro demais. E vem fazendo uns risquinhos assim. Ah, essa folhinha também tem um risquinho, me esqueci de colocar. Então, primeiro risca com púrpura, né? Deixa um risquinho no meio. Puxa uma orelhinha pra cá, uma orelhinha pra cá. Depois, por cima, reforça com vinho. Aqui do lado a gente coloca um pouco de claridade, né? Com marfim e pra cá também. Aqui pode mesclar assim. Um pouquinho mais de púrpura aqui. Então, com o marfim, né? A gente vai tirar um pouco desse amarelo aqui, ó. Que ficou muito amarelo, né? Então, a gente vem colocando marfim, né? E trazendo pra baixo também, assim. Ficou amarelo, mas não aquele amarelo forte, né? Do outro lado, mesma coisa. Coloco o marfim. E vem trazendo um pouco pra baixo, assim. Aqui na pontinha também. E aqui a gente vai reforçar com o vinho aqui. Coloca o vinho aqui, né? Aí ficando assim. Então, espera secar essa parte que tá com marfim e reforça o marfim, né? Aqui, como já tá meio seco, eu vou reforçar o vinho, né? Ó, como a gente fez primeiro essa pétala, né? Então, a gente vem com o vinho, fazendo o mesmo processo, riscando pra cima, assim.
Já dá uma profundidade maior, né? Nos lugares de sombra, perdão, a gente deposita e puxa pra cima. Aqui tem um meinho, né? Já dá uma profundidade maior, né? E nos lugares que tá o amarelo, que tava o amarelo canário, a gente coloca o marfim e vem trazendo pra baixo. Completo assim e trazendo pra baixo. Ele fica meio esfumaçado, né? Mas pra tirar o amarelão, né? E nas outras pétalas também a gente vai vir com o vinho escurecendo. As pétalas que já secaram, tá? Aqui, como ela tá bem atrás, deixa mais escura, né? Aqui dentro. Puxar aqui no meio também. Já vai dando uma profundidade na cor, né? E aqui assim também. Coloco o marfim nessas pontinhas. Trazendo um pouquinho pra baixo. Se você quiser fazer essa parte com branco, pode fazer também. Como eu não quero que fique muito branco, né? Então eu coloco o marfim mesmo. Puxando pra baixo. Aqui não sei se tá meio molhado ainda, né? Um pouquinho molhado ainda. Então, daí aqui a gente reforça o vinho, né? Espera secar um pouco. E sempre reforça o vinho nessas partes escuras, né? Então, vou passar pra folha, né? Que a outra flor é a mesma forma de pintar, tá? Então, terminei a outra flor, né? Que basicamente é a mesma forma de pintar. Daí, vamos fazer as folhas agora, que são só 4 cores, tá? Então, primeiro a gente começa com o verde pistache na parte de cima, que é onde vai receber mais luz. Então, vem com verde pistache. Essa buraquinho aqui que ficou, a gente vai preencher de erva doce, tá? Se você não tiver erva doce, pode preencher com marfim mesmo. Depois, com verde grama, a gente vai preencher a parte de baixo aqui, que faltou. Então, coloca esse verde grama e vem trazendo um pouquinho ele esfumando pra cima desse verde pistache. E na parte que vai ficar mais escuro, a gente vem com o verde pântano, tá? Então, coloca o verde pântano e mesma coisa, Deixa eu acertar aqui, ficou meio torto.
desse verde grama que a gente colocou aqui embaixo, né? Vem escurecendo com verde pântano também. Sim. Se for muita tinta, você tira o excesso, tá? E vem subindo um pouquinho pra cima também. A parte de cima, como ficou o risco do stencil, a gente vai vir com o verde pântano e vai marcar aqui, ó. Fazer o contorno desse risquinho que ficou do stencil, tá? E por cima desse risco, a gente vem com erva doce. E lembrando também, se você tiver o marfim, usa o marfim. Se tiver erva doce, usa erva doce. Vem com essa erva doce e esfumando assim, pra não ficar tão escuro, né? E trazendo pra cima desse verde pistache. Deu um ponto de claridade, né? E depois que secar, faz novamente esse processo. E a folhinha é a mesma coisa, tá? A gente vai vir com... Deixa eu só limpar o pincel aqui. Vai vir com verde pistache na parte de cima. A folha também a gente vai pintar fazendo riscos assim, ó, tá? Trazendo essa tinta pra baixo. Pode fazer assim, ó, mas evita fazer redondo, assim. É mais risquinho, tá? Que ela vai ficar. Então, coloco o verde pistache na parte de cima. Sobe um pouco pra cá também. Ó, deixa uns riscadinhos assim, ó, tá vendo? Próxima tinta verde grama, né? A gente vai fazer os riscos também, ó. Começar a preencher o outro lado que ficou. Vai mesclando com esse verde pistache. E sempre deixando ela riscadinha, assim. Cuidado aqui embaixo, tá? Essa parte daqui, como ela vai ficar em cima dessa pétala aqui, eu vou vir direto com o verde erva doce, né? E vou vir clareando essa parte aqui, ó. Com erva doce e já trazendo pra cima desse verde grama aqui, ó. Mesclando as tintas pra ficar um pouco mais claro. E aqui no meio eu vou fazer um risco com o verde pântano, tá? Então, partindo daqui, ó, a gente risca e faz assim, ó. Deixa um risquinho assim. Esse risco espera secar um pouco, tá? Que se eu ficar passando o pincel, ele vai sair a tinta. E o processo com o verde pântano, mesma coisa, né? Coloco o verde pântano na parte de baixo aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o finalzinho aqui, senão vou borrar. Com verde pântano e vem trazendo essa tinta pra cima também, fazendo os risquinhos assim. Em cima do verde grama, né? E trazendo essa tinta em direção pra cima, né? Sempre fazendo o movimento da folha, né? Aqui, outro lado, a mesma coisa. Como ele ficou mais marcadinho, a gente vem com verde pântano. Faz o contorninho. Pode fazer meio assim, meio feinho mesmo, tá? Que depois vai passar o erva doce por cima. Dá uma mescladinha e vem com erva doce, clareando essa parte.
agora não vai aparecer muito porque tá muito molhado a tinta. Sempre deixando riscado também. Então, depois que secar aqui, a gente vai reforçar com erva doce as partes de luz, tá? Aqui a gente fez um risco no meio, né? Então, a gente vem com um pouco mais de verde pântano e dá uma reforçada nesse risco. Aqui pra baixo. Depois que secar um pouquinho, faz novamente. Pega um pouco de erva doce, né? E aqui em cima desse risco aqui, ó, deixa mais claro e aqui pra baixo também, ó. E vai dar um efeito de dobra, tá? Deixa mais clarinho. E pro lado de cá também. Essa folha aqui, ela tá pronta, só que eu vou esperar secar um pouquinho e reforçar o verde pântano nessas áreas escuras, tá? Então, a outra, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar mais clarinha porque ela tá dobrada. Então, a gente começa preenchendo com o verde pistache, né? Essa partezinha. Em seguida, o verde grama. Vai fazer o mesmo processo, né? Só que deixar ela um pouco mais clarinha do que o resto da folha, tá? Por cima, o verde, o erva doce, né? Deixar mais clarinho, assim, ó. E embaixo, o verde pântano. Coloca bem na linha. E vem trazendo um pouco pra cima. E quando secar aqui, a gente vai clarear mais ainda com o verde, o erva doce, tá? Então, a gente vai delimitar o meio aqui primeiro, né? Porque antes eu fiz aqui porque eu esqueci de... Eu fiz por cima, né? Mas é bom delimitar antes. Então, coloca aqui o meio, né? Como se fosse até aqui, mais ou menos, que vai ficar mais escura essa parte. Feito isso, vamos fazer... Vamos assim, ó, aqui ela tá embaixo dessa flor e tá tudo embaixo, né? Então, aqui vai ficar bem mais escuro, né? Então, com o verde pântano, a gente vem direto assim, ó. Direto com o verde pântano. Preenchendo essas partes que vai ficar mais escura, tá? E sempre trazendo pra baixo também. Deixa um espacinho aqui assim, ó. Preenche de verde essa parte de baixo, deixa esse espacinho, esse vãozinho aqui. Pra gente fazer a parte de luz, tá? Senão ele não vai aparecer. Então, essa parte que tá só sombra, preenche com verde pântano puro, tá? Eu vou preencher aqui e volto. Tá, preenchi tudo com as partes da sombra com verde pântano. A gente vai começar com verde grama agora. Aqui no meio, eu deixei um risco pra cá e um risco pra cá sem pintar, né? Então, eu tô preenchendo com verde grama. Aqui no meio vai ser o risco mais escuro, que agora ele não tá aparecendo, né? Porque ele tá muito molhado. Então, preenche com verde grama. Aqui, ó, vou reforçar esse risco do meio com verde pântano. Depois que secar, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Porque senão ele vai sumir aqui no meio. E em cima desse verde grama, a gente vem com a cor erva doce, passando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. E vai mesclar assim. Só pra dar um pouquinho de luz, só, na dobrinha, né? Que é uma dobrinha como se fosse igual essa aqui.
E na outra folha, a gente continua com o verde grama, esse verde pântano, né? E depois com o verde pistache. Na parte que vai ficar mais luz, né? Aqui novamente, como ficou o risco do stencil, a gente vem com o verde pântano e vamos contornar esse risco aqui, ó. Para evidenciar a pintura e para sumir um pouco, né, desse risco. Fez isso, vem mesclando assim, deixando riscadinha. E depois que secar, a gente vai passar o verde erva doce ali, né? Então, aqui como já secou, eu vou vir com erva doce, né? Deixa aqui bem mais claro. Vem com erva doce e vem espalhando a tinta assim. E o galinho da flor, a gente vai fazer como fez aqui, né? Só que, ó, tá vendo que ela tá em cima dessa folha, né? Se a gente fizer escura aqui, então não vai aparecer. Então, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai preencher o verde grama no meio da flor, do caule, né? Verde grama. E nas beiradas, a gente vai vir com verde erva doce puro, assim, ó. Pra destacar, né? Senão ele não vai aparecer. E mesclando junto com esse verde grama. Coloca na beiradinha, né? E trazendo um pouquinho pra dentro. Vai fazer isso dos dois lados, né? Do outro lado também. Coloca na beiradinha. Vem trazendo um pouco pra cima do verde grama. Deixa bem mescladinho, né? Ó, ela ficou bem mais clara que essa, né? Tá. E por último, vem com o verde pântano, né? Fazendo aqui embaixo, ó. Coloca aqui. E cuidado pra não subir nesse efeito que a gente fez com o verde erva doce, tá? Então, vem subindo só no meinho aqui, ó, com o verde pântano. Opa, perdão, bati o pincel. Onde a gente colocou o verde grama, vem reforçando com o verde pântano, assim, ó. Fazendo risquinhos assim. Deixando meio manchadinha, né? Ó, vai ficando assim. Então, basicamente é isso, né? É só você reforçar essas partes de sombra com o verde pântano, né? E as partes de luz com o erva doce. Eu vou esperar secar, reforçar e volto pra finalizar com vocês. Então, finalizada, a pintura ficou assim, né? Eu escureci com verde pântano nas áreas de sombra e clareei com verde erva doce nas partes de luz. Aí o fundinho eu vou usar só esse stencil aqui, ó, de florzinha, né? E vou colocar com a cor dourada aqui, ó, no fundo, né? Aí você pode finalizar como você quiser na sua casa, tá? Eu vou fazer dessa forma, né? E aí fica a seu critério. Então, a pintura de hoje foi essa.
Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, escreva nos comentários que eu vou responder, tá bom? Muito obrigada por sempre estar assistindo, compartilhando os vídeos e curtindo. Agradeço de coração. Então, até a próxima e tchau!